Oi, pessoal. Então, retomando aqui o que a gente estava tratando no vídeo anterior sobre a equação de Keynes. Então, para haver equilíbrio, a renda nacional tem que ser igual aí à demanda agregada, tá? Sendo que a demanda agregada, ela é o somatório aí do consumo, dos investimentos no país, dos gastos do governo, mais o que é exportado, reduzido do que é importado, tá? Então, significa que se a demanda agregada é igual a isso, a renda nacional no equilíbrio é igual a isso também, tá? Então, a renda nacional também é igual ao consumo, mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais as exportações, menos as importações. Então, essa equaçãozinha é muito bacana de se guardar, porque vocês veem, aí vocês conseguem entender, né, por que o governo gasta mais. Se aumenta ali o lado direito da equação com o G aumentando, seriam os gastos do governo. O lado esquerdo, que é a renda nacional, aumenta também, tá? No equilíbrio ela se aumenta. Então, o que é benéfico ali, se exportações aumentarem também, a renda nacional aumenta, né? Nossa intenção é aumentar a renda nacional, isso é benéfico para a gente. Importações, por exemplo, está com sinal negativo, significa que quanto mais importação existe, né, mais negativo fica essa parcela, significa que a renda nacional vai reduzir. Então não é legal. Por isso que sempre há um incentivo aí para ter mais exportação do que importação, tá? Então essa é a equação fundamental de Keynes. Dessa equação, para que a política econômica consiga elevar a demanda agregada aí, né, ela deve se utilizar de instrumentos que proporcionem aumentos dos gastos em consumo, né? O que é os gastos em consumo? É o excedente dos gastos, né? Que proporcione também aumento de investimentos em produção, os gastos do governo, sem cunho social aqui nesse caso, tá? Cunho social é outra coisa, tem outro sentido, não para aumentar a renda nacional. E que elevem as exportações acima das importações. Foi o que eu disse, é melhor ter mais exportações, a parcela X, e menos importações possível, que é a parcela M, na questão de aumentar a renda nacional. Entrando agora na política econômica, que a gente vai falar aí da política fiscal e monetária, fazendo uma pergunta, as autoridades elas devem ter participação ativa na economia ou devem tentar deixar o mercado agir livremente? Cada um tem a sua opinião, né? Mas como resposta aí na prática, o que acontece é que os governos em geral atuam na economia, nem que seja de uma forma mínima aí. Tem um pouquinho de atuação, sim. Por mais que tente deixar o mercado agir livremente, ainda acaba, se for essa tendência, ainda acaba tendo um mínimo de intervenção. E quando isso acontece, né, os governos tentam buscar as formas mais eficazes para atingir os objetivos desejados. Isso ocorre primeiramente especificando as metas da política econômica, geralmente em termos de bem-estar social, que está tentando amenizar. Então, há um bem-estar social que é o objetivo de amenizar. Então, são estabelecidas as metas da política econômica para isso. Isso vai de cada governo, né? Cada um tem a sua ideia aí. Em segundo lugar, é preciso especificar os instrumentos da política econômica que estejam disponíveis para se atingir as metas. Então, uma hora você opera com um instrumento, outra hora você opera com outro. Depende do que está disponível e do que é melhor. E por último, é necessário ter um modelo de economia que relacione os instrumentos com as metas, para que se possa escolher o valor ótimo dos instrumentos políticos. Então, cada governo vai entender que um é melhor, né, na sua análise, vai entender que um instrumento é melhor e vai aplicar. Por isso que a gente vê que cada governo aplica uma coisa de um jeito, né? Nem sempre é igual. Aliás, na maioria das vezes não é igual. Chega a ser bem diferente. As políticas econômicas mais comuns que podem afetar a vida e o bem-estar de todos na economia, até mesmo impactando aí outros países, né? Então, como eu disse, são as políticas fiscal e monetária, que a gente vai tratar agora.
Há também a política cambial, que a gente também escuta aí nos noticiários, comercial, que envolve o tipo e a estrutura de câmbio, as questões de restrições comerciais. A política de renda também, que fala aí sobre o controle de preços, de salários, regras de indexação, mas para a gente aqui, para a questão de mercado financeiro especificamente, não há necessidade da gente entrar nessas outras. A gente vai comentar então sobre a política fiscal e a política monetária aqui. Então, a política fiscal entende-se por ela o processo de ajuste da tributação e das despesas públicas, né? Então, a gente também escuta a questão de reforma tributária, contenção de despesas, está muito em voga hoje no noticiário. Isso, então, é a política fiscal, tá? Então, fazendo esse ajuste de tributação e despesas públicas com o propósito de tentar normalizar as oscilações do ciclo econômico e também para contribuir para a manutenção de uma economia progressista e de pleno emprego. Esse é o objetivo. Livre de uma excessiva inflação, um pouquinho, às vezes pode até existir, mas o ideal é que não seja excessiva, ou que não tenha procura, né? Ou livre da deflação da procura. Isso também é bom que se evite. Pensando aí num processo inflacionário, para conter um processo inflacionário, o que pode fazer? Pode reduzir as despesas do governo ou aumentar as alíquotas dos tributos. Então a gente viu lá na equação de Keynes, fundamental, lá na equação fundamental de Keynes, que a despesa de governo aumenta a renda nacional, mas daí isso pode também gerar um processo inflacionário. Então não é bem assim, não é solto, né? Tem que estar sempre ajustado. Então, olhando por essa forma da política fiscal, a ideia para conter um processo inflacionário é reduzir as despesas do governo. Ou então aumentar a alíquota dos tributos, porque daí assim vai sobrar menos renda disponível para consumo. Só que isso também a população não gosta muito, né? Não curte isso. Tem que ter sempre um jogo de cintura nesses ajustes entre política fiscal e política monetária, que a gente vai ver depois, para ver o que é melhor naquele momento. E se tiver deflação, né, o que acontece? Aumenta as despesas do governo, é uma oportunidade ali de aumentar a despesa para conter a deflação, jogar mais dinheiro aí no mercado e também reduzir o tributo para fazer sobrar mais renda aí para consumo. Tá? Aí começa a ajustar essa questão de deflação, começa a eliminar. A despesa mais comum dos governos para gerar emprego e renda é com obra pública, como eu disse. Sempre tem valores aí bem grandes, né, em relação aos outros tipos de despesas do governo. Eu já trabalhei com auditoria de obra pública, a gente sabe que é da ordem de bilhões, às vezes, dependendo da obra. Então, injeta bastante dinheiro, é uma despesa mais comum, mais efetiva para gerar emprego e renda. E quando há necessidade de frear o consumo, tá, né, aí os gastos com obras públicas, aí a ideia é diminuir, tá? Eles são bem efetivos, a obra pública é bem efetiva nessa questão aí de injetar dinheiro ou tirar dinheiro também por meio da política fiscal. O governo ele tem mais flexibilidade de realizar ação fiscal por meio de despesas com obras públicas, como eu disse. Todavia, a ação fiscal por meio do controle das alíquotas de tributo é mais difícil, por causa da necessidade de atuação do Congresso. Então, o governo ele tem mais facilidade de mexer com a despesa com a sua despesa com obra do que tentar mexer com a questão de tributo. Então, por isso que até mais você vê mais aí essa questão de gasto com obra pública, né? Agora, entrando na política monetária, ela é baseada nas ações do Banco Central de um país. Esses bancos atuam para controlar a oferta de reservas, de moeda e de crédito na economia. Então, para melhorar os negócios e aumentar o emprego, o Banco Central, o que ele faz? Ele aumenta as reservas bancárias, por exemplo, e expande o crédito. Se há ameaça de inflação, se tem uma previsão de inflação, o Banco Central ele reduz as reservas bancárias, o que torna o crédito aí mais caro e mais escasso, né? Eu vou retomar, e está dando aí 10 minutos de novo, eu vou retomar a política monetária aí do zero no próximo vídeo. Então, a gente já está quase finalizando, a gente viu política fiscal.
Agora, política monetária, a gente finaliza aí o assunto de cenários macroeconômicos. Abraços.